Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um projeto nosso. Esse aqui é um apartamento de 40 metros quadrados e nós vamos explicar em detalhe tudo o que nós pensamos aqui. Bom, para começar, eu vou mostrar para vocês esse revestimento lindo que a gente revestiu o apartamento inteiro. É o Maxi Brick da Lepre. Ele é super rústico, eu adorei trabalhar com ele e a manutenção dele é ótima também. A gente fez um tratamento nele que eles nos indicam e agora para limpeza fica super simples. E ele super acolheu o apartamento, deixou super aconchegante. Pra cá, nós colocamos, obviamente, como em todos os nossos projetos, os interruptores da Decompel. Esse aqui é o preto fosco, chama grafite. E as teclas também são pretas, então ele fica super camuflado, não fica nada chamando a atenção. Pra ficar bem leve, nós colocamos um piso de cimento queimado super levinho, pra não dar tanto foco a ele. O foco realmente serem as paredes. Bom, nossos clientes, eles adoram receber, eles queriam ter bastante espaço para sentar. Então, a entrega da construtora aqui, originalmente, era a cozinha. Então, nós realocamos ela para outro lugar e aqui a gente fez toda uma área de estar. Nesse canto, para sair do convencional, não ficar poltrona, nós colocamos esse balanço, que também é ótimo para receber e ótimo para leitura. Então, sentar aqui, ler um livro, balançar, fica super aconchegante. Nessa parede nós colocamos essa prateleira para compor aqui o ambiente, colocar alguns objetos de decoração, uma planta caindo, para ficar bem aconchegante. Vindo para cá, nós temos esse super sofá maravilhoso. Nós escolhemos um tecido aqui na lateral e atrás, é um couro mostarda amarelo. E aí, para complementar, a gente colocou azul para dar uma quebradinha. O tecido do assento e dos encostos, pra gente não colocar um amarelo muito chocante, a gente colocou um linho que ele é com amarelo, cinza, branco, preto, pra dar uma quebrada, não ficar muito amarelo e eles não cansarem, porque senão com o tempo podia ser uma coisa que cansasse. Então a gente sempre usa pontos estratégicos pra colocar a cor que não chame tanta atenção, não dê tanto foco a isso pra não cansar com o tempo. Aqui nós temos essa mesinha lateral no Rose Gold. Ela é uma mesa super versátil, ela pode ficar assim como vocês estão vendo embaixo do sofá, ou eu posso puxar, ela é super leve, levar para qualquer outro canto, ou aqui se eles vão fazer uma refeição, ler, estudar, enfim, essa mesinha entra aqui no sofá e fica super aconchegante para usar. Como nós não tínhamos tanto espaço para colocar um sofá retrátil e aqui também, além do stereo home deles, nós optamos por um sofá bem profundo. Então a gente fez o teste na loja, eles deitaram, cabem os dois deitadinhos aqui, que a gente não perde o aconchego da casa, mas ainda deixa com uma cara de living para quando eles forem receber. Aqui nós colocamos essa mesinha de centro, que ela é super orgânica, que aí não atrapalha na circulação tanto por aqui quanto pela frente. E também dá para colocar o pé se eles precisarem, quando forem receber, colocar uns petiscos, fica super agradável. Nesse canto, nós colocamos esses dois vasos vietnamitas pretos, que eu sou apaixonada, eu acho que ficou super lindo. A gente fez uma composição de ficus lirata e aqui a costela de Adão, para dar ainda mais aconchego, que é a palavra-chave desse apartamento. E vindo para esse lado, nós colocamos esse móvel. O que ele faz? Ele faz a divisão dos ambientes. Então, atrás desse móvel é o quarto e aqui fica a sala. Ele tem 80 centímetros de profundidade, 60 para o quarto, então cabe cabideiro, tem tudo que precisa, que eu já vou explicar lá dentro. E aqui para fora ainda sobrou 20 centímetros para fazer as prateleiras. Nós dividimos em 7 prateleiras e nós dividimos em 4 o tamanho do móvel completo. Uma do lado esquerdo, uma do lado direito e no eixo 2. Vamos andando por aqui que eu vou mostrar. No meio aqui nós colocamos a televisão. A televisão, pra vocês terem noção, é 65 polegadas e ela encaixou no nicho. Nós usamos 2 de largura, né, 2 medidas por 3 nichos e coube super bem. Ficaram 2 embaixo e 2 em cima, então ficou algo bem simétrico, mas aqui em cima nós colocamos a telinha. Para que serve essa telinha? Primeiro, a gente esconde todas as fontes. Todo o móvel inteiro ele tem LED, então ele precisa de uma fonte. Para ficar mais bonito e um lugar fácil de fazer essa manutenção, esse aqui ele tá bem menos profundo do que aqui. Atrás desse fundo falso tem todas as fontes dos LEDs desse móvel. E além disso também,
essa telinha serve para passar o infravermelho. Então eu coloco a NET aqui, a Vivo, tudo que eu preciso de aparelho eu coloco aqui dentro, não fica aparente nos objetos de decoração e mesmo assim eu consigo acessar com o infravermelho. E aqui eu quero mostrar um detalhe legal para vocês também. Tá vendo que todos os LEDs eles ficam na frente do nicho e na parte superior. Só que nós fizemos uma calha aqui. Essa calha ela tem 4 centímetros, então é um rasgo na marcenaria que vai estar mais ou menos nesse tamanho. E por que tão profundo? Para não aparecer os pontos de LED. Então se vocês repararem, toda essa parte leitosa ela fica uniforme, não fica aparecendo aqueles pontinhos do LED. E isso dá uma diferença muito legal para esse ambiente. Saindo agora para a varanda, nós vamos começar por essa geladeira. Nós tivemos que colocar ela do outro lado da cozinha, que eu já vou mostrar daqui a pouquinho, porque nossa cliente queria colocar uma geladeira French Door no apartamento dela. Então, essa é aquela geladeira com gelo, 2 portas aqui em cima e uma embaixo. E ela é bem grande, ela tem 90 centímetros de largura. Então essa foi a opção que nós fizemos de trazer para esse lado, que esse lado ela é tanto a geladeira como a lavanderia e também tem o cantinho do bar. Nessa bancada nós fizemos ela bem mais profunda que o convencional, que para alinhar com a geladeira, primeiro motivo. E o segundo motivo, para esconder a máquina aqui embaixo. Como ela ficou bem assim, deu para esconder. E por que eu falei que é uma lavanderia e um bar? Aqui nessa cuba nós temos, ela é para cima e tem o espaço para a champanheira. Como essa geladeira faz o gelo, você pega o gelo, coloca aqui em cima no dia de uma festa, tá vendo que não consegue ver máquina, não consegue ver nada. Então a gente põe o gelo, coloca bebida, coloca tudo, vira um apoio pro bar que fica aqui do lado. Aqui em cima nós colocamos armários com portas basculantes, com esse vidro canelado. Aqui uma samambaia para dar uma vida no ambiente. E aqui na parte de baixo, como eu comentei, a máquina fica escondida. Então, só quando tiver na função de máquina que ela vai funcionar. Então tem a máquina de lavar e ainda sobrou um espaço de um armarinho bem pequeno aqui do lado para guardar todos os produtos de limpeza. E aqui, na ilha da cozinha, nós colocamos esse revestimento que é do mesmo tom do tijolinho aqui da cozinha, mas é em outro formato. E pra cá nós temos esse quartzito maravilhoso que a Marmoraria Select colocou aqui, é o Metálicos, a gente colocou ele toda na bancada e descemos aqui o pé, pra não ficar aparecendo a lateral do armário, a gente desceu aqui todo o pé. Nós fizemos o cooktop, ele é um cooktop de indução, aqui no prédio não tem ponto de gás. A coifa pra ele, então ela já tá aqui em cima, uma coifa pequenininha, discreta, também preta, pra fazer toda a sucção. Nós fizemos aqui no canto da bancada uma coisa que a gente ama, que é a torre de tomada. Essa daqui a gente colocou 2 tomadas e 2 pontos de USB. E aí é só apertar que ela desce, é super simples. Embaixo do cooktop nós fizemos gavetões. Então como a gente precisava de espaço e bastante armário aqui, nós fizemos esse gavetão com uma gavetinha dentro, que aí dá pra guardar talher, essas coisas menores aqui. E embaixo o gavetão. Nós fizemos as 2 gavetas aqui nesse formato. Vindo pra cá, nós fizemos a cuba. O ponto de entrega da construtora hidráulico aqui na varanda, o ponto era aqui. Só que como nós optamos em fazer a torre quente, não daria pra fazer a torre quente aqui por conta da janela que a gente iria obstruir. Então a gente fez a cuba aqui, que ficou super gostoso pra lavar louça com essa vista que tem aqui super gostosa. E aí aqui embaixo nós fizemos um armário mais armazenamento. Aqui a gente fez uma bancada de trabalho, então aqui ainda é um apoio para pôr escorredor ou mesmo para trabalhar. Aqui é a mesma identidade visual do tijolinho. E por que a gente não fez armário aqui? Porque aqui é onde abre as portinhas pequenas da varanda. Porque aqui embaixo nós temos a condensadora do ar-condicionado
que a gente colocou aqui escondidinha. A gente fez essa porta, ela tá lá com o fechamento de vidro, a saída pra fora, e aí a gente aproveitou também pra colocar um lixinho. Então, como essa porta aqui, ela abre pela metade, não dava pra gente colocar um armário aqui, senão não teria como abrir. Pra cá, nós fizemos a torre quente, então aqui a gente colocou a lava-louças. A lava-louças, ela sempre tem que ficar próxima da cuba, porque assim que tira a louça, já vai colocando aqui pra não sujar a cozinha inteira, não sair andando. Aqui em cima a gente colocou o forno elétrico, o micro-ondas e ainda sobrou aqui espaço pra gente fazer uma porta basculante pra guardar ainda mais coisas. A gente aproveitou cada cantinho o máximo possível. E do lado de cá nós temos o vassoureiro. Como eu falei pra vocês, a gente aproveitou cada cantinho. Então aqui a gente fez um armário pra guardar vassoura, rodo, tábua pra passar roupa, escada. Tudo fica aqui dentro pra não ficar nada aparente. E aqui ainda cabem os produtos de limpeza. Parede, nós colocamos o armário para dividir os ambientes. Para não ficar aqui a lateral do armário, nós colocamos esse espelho para dar ainda mais amplitude na cozinha. E nós colocamos esse interruptor lindo da Dicompel, que é o espelhado preto, ficou a coisa mais linda. E aqui era onde antes a gente tinha a porta que a construtora entregou, e aqui a gente tinha a janela. Como era uma porta de estrutura branca, não ia combinar aqui com o apartamento, nós removemos a porta e a janela e a gente criou essa porta com a estrutura preta que dá acesso pro quarto, que agora a gente vai mostrar pra vocês. E entrando aqui no quarto, eu já começo com uma dica pra vocês. Ao invés de fazer o armário de ponta a ponta com a porta de correr ou de giro, nós indicamos a fazer sempre ele em L, quando precisa aproveitar mais o espaço. Por quê? Aqui nós repartimos essa parte do L em 3. Uma mesa de cabeceira embaixo, com as gavetas, o espaço, e aqui em cima a gente ganhou tudo isso aqui de armário. E olha que legal, como não dava para fazer nenhum pendente, nenhum abajur, nós colocamos um spot. Então a hora que eu apago a luz, ele fica assim. Então olha a importância desse spot para a mesa de cabeceira. E ainda, quando eu abro o armário, para esconder esse spot, eu só perco 2 dedos do interior da parte superior do armário. Aqui, todos os acabamentos da porta nós fizemos em Reflecta Fumê, todas as portas do quarto. E qual que é a vantagem do Reflecta? Ele reflete, mas dá para enxergar lá dentro. Então, quando eu abro a porta, nós colocamos também sensor de presença em todas elas. A vantagem dele, além de estético, é muito funcional, que dá para ver tudo que tem lá dentro super bem, sem sombra. E olha aqui, agora vai conseguir ver muito melhor a vantagem do Reflecta. Quando eu fecho, o Reflecta tá aqui, dá pra ver tudo lá dentro e daqui a pouquinho ele já apaga. E aqui, para continuar com essa parte preta, com essa identidade bem preta que nós estamos usando no apartamento, nós pintamos a porta do banheiro e envelopamos o ar-condicionado. Aí nós deixamos ele de propósito ligado. Por quê? Vocês estão vendo que aqui dentro aparece o branco? Ele originalmente era assim, só que agora é só quando ligado. Fica muito melhor do que 100% branco. Os interruptores de tomadas sempre de Compel, sempre pretos, como eu já tinha explicado. E aqui aquele armário. Vocês lembram que eu falei que tinha um armário de 80 centímetros, que 20 era pra lá, 60 pra cá? É esse aqui. Isso está fazendo a divisão entre quarto e sala. Esse armário está dividido em 3. São cabideiros com 60 centímetros de profundidade, então cabe super bem. E se vocês perceberem, não tem nenhuma parede disponível para a gente colocar televisão. E eles gostam de assistir televisão. Então, para resolver isso, nós colocamos no Reflecta. Então é outra vantagem do Reflecta poder enxergar lá dentro. E a TV, ela fica espelhada aqui.
Então, à noite, com tudo apagado, ele dá um reflexo mínimo e é super legal de assistir televisão, mesmo dentro do quarto. E aqui nós colocamos essa super cama, ela é queen. Era um tamanho bem grande e que ainda permitia circulação boa aqui no quarto. Nós colocamos com cama, então aqui a gente tem a cama e a cabeceira. Nós colocamos essa cama em ferro com essa cabeceira vazada para conseguir dar o destaque aqui pro tijolinho. Esse colchão maravilhoso e a roupa de cama da Bed and Room. E esse colchão, ele tem aqui o controle remoto que a gente também pode prender na parede, tem a fitinha 3M e só colar aqui. Aqui a gente consegue controlar até 20 funções para cama, tipos de massagem. Dá para fazer só de um lado, só do outro, dos dois, em cima, embaixo, em tudo, como quiser. Então é um colchão super confortável para eles ficarem aqui. Nós colocamos desse lado, como nós não temos o armário, nós colocamos esse pendente em corda com essa lâmpada de filamento. Aqui a gente tem a mesinha de cabeceira no espelho fumê, que é como reflecta, só que aí esse daqui a gente não consegue ver dentro. Aqui, como eu mostrei pra vocês, nós temos aquela porta que nós tiramos a janela e colocamos uma porta nova para ter acesso do quarto pra varanda. E como não tinha a veneziana, que é aquela parte preta que puxa, pra não entrar luminosidade, o que nós fizemos? A gente pediu pro pessoal da Deline fazer pra gente duas cortinas. Então aqui nós temos a cortina blackout, que não passa nada de luminosidade. Só que como ela não é esteticamente tão bonita, mas ela é super funcional, nós colocamos esse tecido lindo aqui na frente que quebra, não tem como ver o blackout. Então fica bonito do lado de cá. E se eles quiserem no dia de sol entrar a luz, é só puxar o blackout e deixar essa cortina aberta. E pra cá, nós temos o banheiro, que virou uma suíte aqui. Pra manter a mesma identidade ali da mesa de cabeceira no Menta e manter a identidade toda do apartamento do tijolinho, a gente fez o banheiro todo preto e aqui dentro, pra impactar, a gente colocou esse tijolinho no Menta, só nas paredes. O piso a gente manteve preto, nós fizemos aqui esse nicho preto, chuveiro de parede e os acabamentos também tudo no preto. E como o nosso espaço aqui dentro do box não era muito grande, pra gente não perder aqui a entrada, nós pegamos o puxador e do lado de cá ele é mais curtinho. Por quê? Porque se ele fosse inteiro, ele ia parar aqui quando aberto, porque ia ter o bloqueio. Só que agora ele abre totalmente, o que facilita muito a circulação por aqui. Aqui nós colocamos um toalheiro térmico, no preto também, como a gente não tem ventilação natural no banheiro, para secar as toalhas é um pouquinho mais difícil. Então a gente colocou esse toalheiro térmico, que é só ligar aqui o botãozinho e ele já esquenta as toalhas. E pra gente conseguir ter amplitude num banheiro pequeno e preto, nós usamos o mesmo acabamento no banheiro todo. Então a gente usou um porcelanato de 1,20 por 1,20, nós viemos com ele no piso, subimos nas paredes e ele saiu aqui pra bancada com a cuba esculpida. Essa cuba, ela tem aqui um tampo que tem uma cavinha pra levantar, que é super simples pra fazer manutenção e limpeza. Aqui nós usamos todas as louças e metais também no preto. A gente usou aqui esse monocomando. O monocomando é quando no mesmo misturador a gente consegue abrir tanto para água fria quanto para água quente. Aqui nós fizemos em cima do vaso essa bancadinha de apoio para colocar uma vela, um porta-algodão, um vasinho. E aqui o vaso também preto. Agora eu vou mostrar para vocês o gabinete, as soluções que a gente teve aqui. Nessa lateral, nós recuamos 10 centímetros, tanto nessa lateral quanto nessa. Por que nós fizemos isso desse lado? Para colocar o porta-papel higiênico. Se ele não ficasse aqui, teria que ser um de piso ou um do outro lado, que teria que girar muito para usar. Então aqui a gente fez esse recuo com uma prateleirinha no meio, aqui tá o porta-papel higiênico e ainda dá para colocar mais um adorno aqui. Desse lado, por que nós temos esse recuo? Porque quando a porta do banheiro está aberta, é sempre muito difícil conseguir abrir a porta do armário, porque a porta vem até o final e não dá o giro. Só que aqui, como a gente deixou os 10 centímetros, eu consigo abrir as portas do banheiro, do gabinete normalmente e o gaveteiro também.
ele tem abertura total mesmo com a porta aberta. E do lado de dentro, a gente não perde esses 10 centímetros desse lado, só desse porque a gente usou aqui pro nicho. Nós fizemos, além de colocar um espelho, nós colocamos um armário aéreo. Então as portas são espelhadas e aqui dentro é um armário que cabe muita coisa. E pra gente dar uma sensação de fluidez nesse armário, nós não colocamos eles rente à parede. A gente deixou esse espaço tanto nas laterais quanto em cima, colocou a fita de LED para dar essa sensação que ele tá flutuando. Aqui nós temos a porta original entregue pela construtora aqui pro banheiro, que dá o acesso da suíte. Mas como nós alteramos toda a planta e nós fizemos aquela divisória entre a sala e o dormitório com o armário, quando a visita deles fossem vir ao banheiro, ela teria que dar a volta, entrar no quarto para vir ao banheiro. Para não ter essa invasão, para eles não entrarem na privacidade deles se eles não quiserem, além dessa porta, nós criamos mais essa porta que dá aqui o acesso para a sala e aí a visita não precisa dar a volta no apartamento todo para ir ao banheiro. É isso, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente nesse vídeo, espero que tenham gostado. Nós quisemos tentar mostrar todo o detalhe, tudo que nós pensamos aqui, esse apartamento foi feito com muito carinho, como todos, e espero que gostem. E se vocês ficaram com alguma dúvida, é só mandar pra gente, quiserem saber de alguma coisa que nós não falamos, a gente tá à disposição pra tirar as dúvidas de vocês. E agora fiquem de olho que a gente vai mostrar um vídeo pra vocês super legal que o André Amauí, maravilhoso, que faz todos os nossos vídeos, fez, um antes e o depois pra vocês realmente verem a transformação que foi feita. Aproveitem. Beijo! Beijos! Até a próxima!